Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Lia Mandelsberg, eu sou mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas, o famoso PPGIC da UEA, e estou aqui para compartilhar um pouco do meu processo de estágio de docência, que é uma disciplina, uma componente obrigatória, e que ao longo desse último semestre de 2021 se mostrou para mim uma componente essencial, né, no processo de mestrado. A gente agora está num momento de finalização, né, e composição do relatório final do estágio. Então é um momento de muita reflexão, né, é um momento de estar distanciado um pouco do processo e realizar de alguma forma uma avaliação. E fazer esse vídeo também está sendo um processo muito interessante de visitar esse percurso, né? E aí, ao visitar esse percurso, a primeira coisa que me chamou muito a atenção é que logo no início, né, antes da gente entrar em prática de estágio mesmo, nós tivemos as nossas aulas com as queridas professoras Marília, Eneila e Omarley. E o que fica forte para mim daquele tempo é essa ideia que foi nos trazida de encarar o estágio como pesquisa, né? Então, a gente foi convidado a elaborar um projeto de pesquisa para caminhar conosco nesse processo de estágio. A posição de estagiária me proporcionou um lugar de estar entre ser professor e ser estudante. E eu acho que é uma posição muito privilegiada para observar e para refletir sobre as práticas de docência e sobre a minha própria prática. Então, eu inevitavelmente lembro do Paulo Freire, né, quando ele nos convida a pensar que, enquanto ensinantes, somos sempre aprendizes e, como aprendizes, somos sempre ensinantes. Então, eu olho para o estágio como essa oportunidade de estar nesse lugar, entre lugares, e poder refletir sobre essa prática. Eu realizei o meu estágio na componente curricular Expressão Corporal 3, do curso de teatro da Universidade Estadual do Amazonas também. E o professor ministrante é o professor doutor Luiz Davi Vieira Gonçalves, que não por acaso é o meu orientador. O meu projeto de pesquisa de estágio tinha como foco investigar a metodologia do professor e as suas relações com os conteúdos. Eu foquei a minha atenção na metodologia e na relação com os conteúdos para pensar um pouco esse momento desafiador de dar aulas online, pensando ainda que estávamos num curso de artes e numa disciplina de expressão corporal. A minha pergunta era um pouco se esse modo online, ou se a metodologia, se conectaria aos conteúdos e proporcionaria um trabalho corporal, se isso atingiria o corpo e a expressão desses alunos e alunas da componente. O primeiro passo, né, do estágio foi uma conversa com o orientador, e nessa conversa eu pude sentir que ali havia um certo cansaço, talvez uma frustração, por não estar, de alguma maneira, atingindo os resultados esperados, ou de não estar podendo exercer a sua potência enquanto educador de corpo, né, de artes, de performer, de ator. Isso se dava por muitas razões, né, segundo o próprio professor. Primeiro, porque as pessoas, os alunos e alunas não tinham em suas residências espaços, né, para realizar práticas, tanto espaços físicos quanto espaços de privacidade. Também foi detectado que os alunos, eles muitas vezes, nesse modo online, estavam logados na sala, porém não estavam participando da aula, estavam realizando talvez alguma outra atividade concomitante. Então, esse foi um relato do professor que eu pude ver, vivenciar, né, ao longo do semestre. Eu cheguei na componente na segunda aula, né, deles, e eu, então, cheguei e me apresentei. E após a minha apresentação, o professor Luiz Davi interviu e colocou que eu havia sido muito modesta na minha apresentação e fez questão de expor um pouco mais do meu percurso, como minha trajetória profissional, que ele conhecia. E ali eu observei isso também como metodologia, porque ele abriu um espaço para me colocar como segunda professora da disciplina. Como eu já conheço o professor Luiz Davi e acompanho sua pesquisa, eu entendi ali
que ele estava me convidando para que a gente compartilhasse juntos essa regência, inserindo assim o que ele chama de metodologia Conkamon, que na língua Yanomami significa juntos, juntas, juntes. Então ele estava ali abrindo um convite para que estivéssemos Conkamon, juntos. Durante então esse processo das primeiras aulas eu fiz a observação, pude notar que o Luiz trazia os textos indicados, né, em aulas expositivas, e também trazia muitos exemplos, né? Abria, compartilhava a tela, ia fazendo buscas e trazendo exemplos de artistas, fazendo bem esse jogo entre o texto, a teoria e questões mais artísticas, né? Exemplos práticos daquela temática. Um outro aspecto da metodologia é que ele solicitava aos alunos que fizessem pesquisas acerca do tema para trazer para a próxima aula. Então ele também, através da metodologia dele e do pedido de pesquisa, incentivava que os alunos fizessem um caminho parecido com o dele. Ler o texto, procurar um exemplo e assim, isso eu entendo que de alguma maneira era uma estratégia para envolver, né, os alunos. Não era uma avaliação, mas já era algo que os alunos tinham que trazer, que não era apenas o comentário do texto. Nesses momentos eu atuei sempre com comentários durante a aula, né, com minhas contribuições. Isso foi acontecendo à medida que eu fui conseguindo conectar as temáticas, né, e também me senti mais à vontade para contribuir. E aí que entra a minha coparticipação um pouco borrada com a minha regência, que era um dos meus objetivos também do meu projeto, que eu fosse tecendo junto com o professor qual seria o momento da regência, e a minha regência entrou olhando para o plano de aula e vendo naquela temática o que eu poderia trazer de contribuição com exemplos práticos, né, como educadora e como artista, principalmente como artista. Então eu trouxe, por exemplo, a minha experiência numa companhia de dança para crianças, para debater um texto que falava sobre técnicas corporais. E aí nesse momento de regência, o caminho que eu escolhi acabou sendo o do desnudar-se, que foi uma palavra trazida pelo Luiz, né, depois da minha regência, quando a gente foi avaliar a regência. E nós nos colocamos em reflexão juntos sobre a docência. Se sempre para ministrar uma aula, ser educador, precisaríamos nos desnudar. Eu trouxe uma coisa inédita também, né, nas aulas, que foi uma proposta de vivência sensível, sinestésica, né, de corpo, sem a necessidade de privacidade ou de grandes movimentos. Né? Foram pequenos experimentos de olhos fechados, de sensação, e o retorno foi muito interessante dos alunos. Eles trouxeram muito de si e da sua experiência, tanto de vida quanto como atores, né? Como artistas. Então, após essa regência, eu fiquei muito empolgada e comecei a pensar, bom, esse é meu jeito, né? O desnudar-se, o contribuir e conectar o assunto com algo íntimo meu para poder falar sobre conceitos a partir de exemplos vividos. Aconteceu que a minha segunda regência, eu fui expor o conteúdo de um texto do próprio Luiz Davi, que falava justamente da metodologia Conkamon. E foi um dia em que as pessoas ficaram com as câmeras fechadas e eu senti esse peso, né? Eu senti o peso da aula online, de dar aula e as pessoas não estarem prestando atenção, de você não saber se está sendo ouvida. E foi uma aula bastante frustrante. E aí, acho que o processo de docência também é isso, né? É um eterno trabalhar-se, um eterno questionar-se, um eterno avaliar-se. É o exercício crítico, porque não existe uma fórmula. E nas duas avaliações, na AP1, chamada de AP1 e AP2, eu me dispus a ser colaboradora nos processos de criação dos alunos e das alunas. Não foram muitas pessoas que me procuraram,
eu me dispus a fazer encontros presenciais ou online, síncronos ou assíncronos. Todas as pessoas acabaram me procurando pelo WhatsApp, mas ali aconteceram trocas muito ricas. E aí, novamente, eu visitei esse lugar de ser uma professora, de ter um status, né, de alguém que pudesse contribuir, que pudesse colaborar com o processo, que pudesse ajudá-los, inclusive tirando dúvidas sobre a própria avaliação. Ao mesmo tempo, num lugar de parceira, que não tinha o julgamento, uma vez que eu não estava avaliando eles, né? Então, foram processos muito interessantes. Eu confesso que, ao mesmo tempo que eu fui me empolgando bastante pelas pequenas lampejos de retornos que nós tínhamos dos alunos, eu também fui sendo tomada por um cansaço, pelo fato da aula não render muito, né? As pessoas, em sua maioria, ficavam com as câmeras desligadas, abriam só nos momentos de fala, e o que aconteceu, que foi, de alguma maneira, para mim, surpreendente, foi o resultado da AP2. Presentes na aula da AP2 estavam aproximadamente 8 alunos, que é um número baixo, reduzido, né, do número de alunos que iniciaram, porém eram os alunos mais presentes ao longo do semestre. E eles foram convidados a fazer um vídeo, apresentar o vídeo e explicar, embasar o vídeo, né, ali na aula síncrona, com os textos e os conceitos trabalhados durante o semestre. E eu e o Luiz tecemos comentários a partir desses vídeos. E o convite do Luiz me colocar ali em par com ele, né, para tecer os comentários, muitas vezes até abrindo a roda de comentários, também foi um convite muito de parceria, né, de confiança. E os trabalhos revelaram para mim uma grande mobilização a partir dos conceitos da aula. Os trabalhos apareceram com uma grande força de identidade, apareceram assuntos como luto, como enfermidades, pequenos cotidianos íntimos, histórias de pais, de plantas, de mães, um mosaico de culturas e expressões amazônicas, amazonenses, e uma coisa assim bastante forte, e que eu pude reconhecer que o processo foi um processo de aprendizagem, né? A gente pôde notar que alguns alunos produziram o vídeo naquele dia mesmo, né, no dia da apresentação, porém, para além de estarem superficiais, eles apareciam como sementes. E o presente final foi que ali na conversa, né, no terceiro comentário sobre os trabalhos, apareceram possibilidades e pontes de uma iniciação científica ou de um projeto de extensão em parceria comigo. Então, laços foram construídos e ampliados para além daquele ambiente. Então, eu sou muito grata por esse processo e agradeço às professoras, ao professor orientador e supervisor, e principalmente aos alunos e alunas da componente de expressão corporal, e a vocês, colegas de mestrado, que estão me acompanhando aqui nesse vídeo. Até breve!